capítulo 6. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que ele faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando autoridade a eles para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nem uma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso, porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, igual aqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo. Mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. E quando ouvia João falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou.
Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: Peça o que quiser e eu lhe darei. Eu juro, prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir. E a mãe respondeu: Peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa onde estava o rei e pediu: Quero a cabeça de João Batista num prato. Agora mesmo. Herodes ficou muito triste. Mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia. Cortou a cabeça de João. Pôs num prato. E deu à moça. E ela entregou a sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então Jesus disse a eles: Venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados perto daqui e compre alguma coisa para comer. Deem vocês mesmos comida a eles. Pra gente comprar pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: Temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago,
enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. E ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: Coragem, sou eu, não tenho medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então, eles saíram correndo por toda aquela região. Começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados.